O Falando Nisso está no ar. IPVA 2025. Pagamento à vista dá desconto. Fique atento. Como o IPVA é um imposto estadual, a alíquota é definida por cada uma das unidades da federação. Varia de 1 a 4% do valor de mercado do veículo. A possibilidade de parcelamento e os descontos para pagamento em cota única também são diferentes. No estúdio, vamos entender como cuidar da nossa saúde mental durante as festas de fim de ano. E também vamos saber o que tá rolando de fofoca, de babado na internet. Quinta-feira, dia 26 de dezembro. O Falando Nisso começou. Olá, boa tarde, tudo bem com você? Como foi o dia de Natal aí na sua casa ou de repente na praia, né? Pois é, com você amigos, que não assistiu familiares. O programa ontem, um Feliz Natal, bem lembrado, amiga. Não é? Boa tarde Boa pra tarde. você. Estamos animados, né? Oh, com certeza. Eu acho que esse meio das festas a gente começa a acalmar um pouco o coração. Eu acho Né? que quem precisava fazer tudo, assim, tipo, comprar presentes, organizar a casa, já fez. Agora, gente, é hora de relaxar. Pelo menos é o que a gente deseja para você, né? Vamos falar sobre desafios. A gente começa o programa exatamente sobre isso. Ó, precisamos aprender a viver cada dia o seu desafio. É verdade. Na Bíblia fala, é cada dia o seu mal, né, amiga? Tem essa frase, né? Tem. Porque é importante a gente sempre lembrar que tudo passa e tudo se resolve, gente. Se ainda não tá bom é porque não foi resolvido. A gente tem que ter a paciência. Nossa, paciência é uma coisa que a gente tem que exercitar, né? Alguns têm mais, outros têm menos. Outros não têm, que nem eu. Não, você tem sim, Você acha, amigo. amiga? Ai, Eu acho. Às vezes eu acho que eu tinha que desenvolver mais a minha paciência. Sério? Até comigo. Às vezes eu vejo que eu não sou paciente comigo. Tipo, eu erro, já fico assim, entendi. caramba. Viu? Tá. Você não se Sabe? dá aquele direito de errar e entender que faz parte do E processo. sabe quando você não lembra das coisas? Você fica assim, gente, mas porque eu acabei de pensar nisso, eu não tô lembrando. Às vezes acontece comigo. É Nossa. porque a gente fica muito esbaforido, fica muito ansioso. Aliás, esse é um tema também que a gente vai tratar aqui daqui a pouquinho. Tá bom? Antes disso, a gente quer te lembrar sobre os prêmios. Um kit muito legal da Polipet, com um monte de produtinhos para o seu pet, tá aí para você essa foto. Tem também um outro sorteio que a gente vai fazer já, pessoal, que é uma escova elétrica com produtos para você cuidar do seu sorriso, com a Ortovip, a nossa parceira aqui de anos no Falando Nisso. E também esse é para você que ama praia, ama um solzinho, essa vibe, né, que é uma delícia, um kit verão da Sicredi. Pois é, todas essas fotinhas que vocês viram aí estão no nosso Instagram, que é @FalandoNissoBud. O sorteio já é amanhã. Então, se você ainda não está participando, corre lá que dá tempo, tá bom? A gente faz o sorteio para vocês e quem ganha precisa vir aqui na nossa sede em São José dos Campos para retirar o prêmio. Então, boa sorte para você, bora participar. É isso. Vamos então começar o nosso dia aqui com um assunto interessante. Todo mundo precisa ficar atento. Olha, segundo um estudo da OMS, 18 milhões de brasileiros sofrem com algum transtorno mental ou algum tipo de distúrbio, sabe, relacionado a isso. O Brasil tem a maior taxa de depressão, gente, e ansiedade da América Latina. Por isso que a gente trouxe esse assunto, para você ver a relevância que tem, como as pessoas estão ficando doentes e às vezes não sabem, né? Começam a normalizar a questão, por exemplo, da ansiedade, a questão de ficar triste, enfim. Em 2024, não foi um ano fácil. Gente, não foi né? mesmo, né? A gente sofreu, sentimos. Faz parte da vivência do ser humano. Ser feliz, ficar triste. Mas quando essa tristeza ela é recorrente, parece que ela não passa. Quando o desânimo na sua vida é persistente. Quando você está aqui no hoje, sempre pensando no amanhã, aí você não aproveita o hoje, porque você tem que fazer para amanhã, você tem que pensar, tem que resolver. Nada se resolve, até tem a ver com a mensagem que a gente começou no dia de hoje. A gente vai tentar pensar um pouquinho, tentar curar ou começar esse processo de cura dessas feridas na nossa alma, no nosso espírito. Então, para ajudar você a pensar um pouquinho nisso de 2024, mas para começar 2025 bem, a gente recebe aqui no estúdio a Renata Bueno, que é psicóloga, nossa referência também, para a gente pensar um pouquinho nesse cuidado da alma, da mente, que é tão importante, né, Renata? Boa tarde. Boa tarde, muito bom estar aqui e falar realmente desse tema que é pertinente.
cada vez mais as pessoas estão ficando comprometidas em sua saúde mental, por não ter um olhar que deveria ser prioritário na vida dela. E isso precisa ser cuidado, né? Com certeza. A gente começa então falando de um mal que realmente afeta. O Brasil é o país mais ansioso ou é um dos mais ansiosos entre os que a gente... O Brasil, como mesmo você falou na introdução aí, é um país que tem maior índice de depressão e ansiedade. E como hoje a comunicação ela está acessível a todos, as pessoas têm buscado mais ajuda. Isso então, por isso, esse indicador ele acaba aumentando, porque eu acho que já era assim e agora com os meios de comunicação, as pessoas mais interagidas com outras, elas conseguem perceber, alguma coisa não está legal comigo, eu preciso ir me cuidar. E tem vários fatores que desencadeiam esse estado. Vamos pensar na ansiedade, então, primeiro definindo, né? Que eu acho que a gente tem algo tão comum, pode vir aqui para a gente conversar, tem algo tão comum muitas vezes, que a gente fala, eu sou ansioso, a gente meio que banaliza a ansiedade. Vamos entender pela psicologia o que é ansiedade e o que é ser ansioso. Sim. Essas duas coisinhas, o que é ansiedade e ser. Então, a ansiedade é um comportamento que você tem que te tira do presente. Você fica muito preocupado com o que está por acontecer. Qualquer coisa que é falado com você por uma pessoa, você vai ficar ruminando pensamentos, vai estar dando taquicardia em você, tirando o teu sono, deixando você irritado. Então, a ansiedade, aquela que só que te move para o dia a dia, ok. Sabe aquela ansiedade positiva? Nossa, eu estou tão ansiosa porque algo vai acontecer? Ok. Mas a ansiedade mesmo, classificada dentro do DSM-5, é aquela que apresenta comportamentos que afetam seu cotidiano, porque ela traz muito estresse, muita liberação de cortisol e você fica fora do seu estado normal. Ótimo. Você já deu aí algumas dicas sobre os sinais, né? E os sintomas da ansiedade. Para alguns pacientes é mais específico, tem gente que relata a questão do batimento cardíaco que acelera. Sim. Já conheci pessoas, inclusive, que achavam que estavam tendo um ataque cardíaco, foram para o hospital, fizeram exames e estava tudo certo com a pessoa. Né? E aí disseram, olha, você está tendo uma crise de ansiedade, uma crise de pânico. Pânico e ansiedade, elas são... Então, isso que eu ia te dizer, que na realidade a ansiedade exacerbada, ela leva você a uma síndrome do pânico. Nossa. Que também é uma síndrome que tem que ser cuidada. Que você vai apresentar taquicardia, falta de ar, você é sobressaltada com esse sentimento de suor frio, mãos geladas, tremer, muitas pessoas vão para o pronto-socorro achando que estão tendo um ataque cardíaco, porque elas acreditam, é involuntário, o corpo dela começa a reagir e dispara do nada. Então, esse é um transtorno do pânico, que é da vertente da ansiedade. Então, muitas vezes, eu já cheguei a ter casos na minha clínica de atender pessoas que chegaram e falaram assim, eu vou morrer, eu não estou bem, eu já fiz o exame, mas o médico fala que eu não tenho nada. Mas é verdade, eu sinto isso. A minha mão fica tremendo, se você for ver meu coração, realmente vai estar... E realmente altera os batimentos cardíacos. Mas ela é um sintoma de um transtorno mental, de uma doença que precisa ser cuidada. Vamos pensar então, só para reforçar de maneira bem prática esses sinais e sintomas. Porque, por exemplo, eu infelizmente roo a unha. Coisas assim, corriqueiras que a pessoa faz, que podem entregar a ansiedade da gente. Vamos pensar, Renata. Então, pessoas que roem a unha, pessoas que ficam assim, sabe com a perna assim, batendo quieta? Você já viu pessoas que sentam e Nossa, ficam... faz tempo que a perna A não perna fica parece que vai quieta. voar, né? Não fica Então, quietinha, né? Você vê que a pessoa, ela está ansiosa e muitas vezes ela não percebe. Não percebe, a perna inquieta a gente não percebe. Isso me faz me lembrar uma época que eu atendia um casal e o marido vinha e ficava com a perna assim. E ele não percebia. E conforme iam em determinados assuntos, a reação era mais intensa. Daí, o que você faz com essa pessoa? Você traz ela para ela ter consciência do corpo dela. O que está acontecendo comigo? Você está percebendo que você está assim? E como eu atendo muito online também, outro dia eu estava com uma cliente atendendo, ela estava assim, eu só vi ela... Meu Deus! O que está acontecendo? Sacode a perna, mexe o corpo todo. Porque mexe, então daí eu só via daqui para cima, ela tremendo. Nossa, não percebi. Então assim, vamos lá, vamos concentrar no teu corpo. Fecha o olho um pouquinho, respira
fundo. O que está acontecendo? Vai sentindo o que vai se passando no teu corpo, como se fosse fazendo um raio-x do teu corpo. A pessoa vai voltando para ela, dela vai percebendo as sensações corporais dela. Porque o roer unha, como você falou, Lucas, roer unha a pessoa não percebe. Não mesmo, só quando Me fez machuca. lembrar de um outro cliente que eu atendo também, que sem Só perceber... quando dói, amiga. Aí você fala assim, nossa, Isso. ruim. Hoje foi isso Tá de manhã. assim, e normalmente Quando eu vi, ó. você já tem uma autoconsciência, isso é muito positivo, porque normalmente o ansioso ele não tem essa autoconsciência de comportamentos que ele traz que reflete a ansiedade. Quando a ansiedade está exacerbada, ele vê que, nossa, não estou legal, nossa, como eu estou ansioso. Ele vai perceber isso. Mas comportamentos sutis, como roer unha, mexer a perna, ou ficar muito, mexe cabelo, e mexe cabelo. e mexe Inquieto. cabelo. Inquieto. Não percebe, porque na realidade não deixa de ser uma descarga, Lucas. Porque a hora que eu estou fazendo isso, eu estou me autorregulando, mas de forma negativa. Sim. Existem outras formas de você se autorregular e não ter esse comportamento que vai te prejudicar. Principalmente para mulheres que roem unha. Porque ela vai para um evento social com a unha tudo ruim. Hoje tem alternativas, mas acontece muito da pessoa se expor de forma que ela não Já precisa. pensei de pôr essa unha, sabe, que é dura? Ah, sei. Que aí se eu for, eu não vou conseguir. É unha tipo de fibra? É, de fibra, Ai, eu fibra ou pensei de gel, pôr ela, né? Sabia? Será que tem pra homem? Ah, eu acho que tem. Qualquer eu vou pessoa ver. pode Deixa eu ver colocar. sua unha. Pra você eu mostro, pra você de casa eu não mostro. Não, mas olha, eu já vi unhas que eram Pior, cotoquinho, né? viu? É que eu acho que eu vejo que tá feio demais, eu paro, sabe, amiga? Até pensando em mostrar aqui na TV. Coloca pimenta. Ai, já tentei, eu amo pimenta. que faz isso com Ai, me É incentivava. verdade, Lá verdade, atrás, né? Verdade. Diz que tem um esmalte que é bem fedido e tem gosto ruim. Nossa, Esse eu nunca então, tentei. tenta, porque a amigo, pimenta eu primeiro. gosto, aí até fica gostosinho, né? Ai, mas vou te dizer uma coisa, Lucas. Mais do que você buscar algo para impedir você de fazer, começa a buscar um exercício de autorregulação. Ah, é verdade. É o principal. Sabe, de ter assim, eu sei que a vida nossa é muito corrida, agora após Natal aí, Nossa. estamos tendo ainda um final de ano meio tumultuado. Sim, com certeza. Mas é fundamental que você tenha pelo menos 10 minutos para você. 10 minutos para fazer o quê? Fique deitado e fique pensando, prestando atenção no teu... Então, não Coloca consegui. uma música relaxante, Então, né? mesmo que você não consiga, Uma música começa a prestar louvor. atenção nos seus Deus vem e pensamentos. faz. Isso aí. Vai prestando atenção. Vou fazer Nossa, estou isso. agitada, estou pensando nisso. Torne-se um observador de si mesmo. Ótimo. Olha, gente, daqui a pouco vamos falar mais sobre essas questões relacionadas aos nossos sentimentos, como podemos identificá-las e também tratá-las. Vamos falar da depressão. Antes, quero deixar para você uma dica, o Instagram da Renata Bueno, que é incrível. Tá aí, olha, Renata Bueno, psicóloga. Aqui tem os contatos também para que você possa segui-la. E tem vários conteúdos, participações aqui no programa também, dicas para você. Então, pode começar a segui-la porque vale muito a pena. Daqui a pouco a gente volta, então, para esse bate-papo tão enriquecedor, tá? Fique aí, a gente volta daqui a pouquinho. Em um dos principais mercados do Brasil, na região metropolitana do interior do estado de São Paulo, está localizado o maior complexo de mídia, com 3 emissoras de rádio, líderes em seus segmentos e a TV Band Vale, além de um portal. TV Band Vale. Uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país, está presente em nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e litoral norte do estado de São Paulo. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo, Masterchef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com 5 horas e meia de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. A Rádio Band Vale FM, com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e jornalismo qualificado. Nativa FM. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas tem a comunicação mais simpática do Brasil, líder absoluta em audiência há 16 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes.
muito mais jovem e super atual. Uma marca forte, com atributos diferenciados e conectada nas novas tecnologias, principalmente com você. É aqui que acontecem os grandes shows da região. Acessando o portal bandvale.com. No portal você pode acompanhar a programação da TV Bandvale e ouvir ao vivo todas as rádios do nosso grupo. Acesse bandvale.com, tudo num só lugar. O portal de notícias que mais cresce na região. Tem em seu DNA forte cobertura regional. Com especialistas em entretenimento, o núcleo de eventos do Grupo Bandvale organiza e promove os mais variados tipos de ações, shows e projetos especiais, oferecendo ao mercado opções diferenciadas de patrocínio e projeção de marcas e produtos, e ao público, cultura, lazer, descontração e sustentabilidade. As emissoras funcionam 24 horas por dia, transmitindo direto de um dos principais shopping centers da região. E além de uma estrutura física toda preparada para a produção de televisão e rádios com tratamento acústico de excelência, possuímos um sistema de áudio com protocolos sobre IP. Estamos de volta! Que bom, viu, dividir essa tarde com você. Muita gente está aproveitando para descansar, assistindo o programa porque trabalha e não tem oportunidade. Que bom ter sua companhia, viu? E a gente está de volta com uma super dica para falar da Ortovip, que todo mundo já conhece. É uma clínica especializada em tratamento odontológico que completa aí quase 24 anos de atendimento em São José dos Campos, atendendo todo o Vale do Paraíba. O diferencial da clínica está em soluções para os problemas de saúde bucal e estética facial, com atendimento realizado por profissionais especialistas e experientes que se inicia na infância com a prevenção e o acompanhamento do desenvolvimento dentário e o crescimento facial. Já para os pacientes adultos, uma combinação completa de tratamentos estéticos, como o clareamento dos dentes, facetas em porcelana e reabilitações para aqueles que perderam os dentes com a prótese sobre implantes. Na estética facial, os procedimentos de harmonização são realizados com compromisso, responsabilidade e qualidade técnica para um sorriso perfeito em harmonia com a face. Uma combinação perfeita para quem quer sorrir e realçar a beleza facial. Você quer ter um lindo sorriso em harmonia com sua face? Nós indicamos a Ortovip. Ortovip construindo sorrisos em harmonia com a face, realçando a sua beleza. Perfeito. Olha só, a gente tem aqui para vocês o Instagram da nossa convidada de hoje. Estamos falando de saúde mental, a Renata Bueno, psicóloga. Pode seguir. Você que está ansioso, que foi o primeiro tema que a gente trouxe aqui, é bacana. É só seguir então o @ não tem erro. Isso mesmo. Agora a gente volta aqui para o nosso estúdio com a Renata Bueno e inclusive com perguntinhas que nós gravamos, Renata, direto do Açaí Colinas. Vamos ver. Saúde mental sempre importante. Vamos refletir um pouquinho aqui com a Graça, o nosso Açaí Colinas, sobre a saúde mental do brasileiro em 2024. Você acha que as pessoas ficaram mais ansiosas? Ficaram bastante ansiosas, muita coisa acontecendo no Brasil, né? Então eu acho que estão bem mais ansiosas, sim, as pessoas. O que acontece então no mundo, seja na parte política, seja na parte econômica? Né? Isso afeta a nossa ansiedade também? E como que a gente faz para blindar? Porque muitas vezes isso não depende da gente. Justamente isso, Graça. Isso não depende da gente. Aquilo que você não tem controle, não tem como você colocar a tua atenção. Você tem que colocar atenção em você. E é isso que você disse. Teve muitas coisas que aconteceu nesse ano de 2024, mas se você observar, a ansiedade acaba nos atingindo porque nós voltamos muito para fora, com o que está acontecendo fora, com aquilo que eu não tenho controle. E se eu não tenho controle, não posso colocar minha atenção, porque isso vai me afetar fisiologicamente. Daí você pode me responder, mas Renata, mas isso vai afetar minha vida. Eu pergunto, já afetou? O que dá para você fazer por você? Você ficando estressada, ficando ansiosa, vai mudar o cenário do qual você não tem controle? É esse raciocínio que a gente tem que ter. Porque se não está no nosso controle, afaste-se e busque uma estratégia para você ficar bem. Ótimo. Renata, vamos falar um pouquinho sobre o diagnóstico para pessoas que têm ansiedade. Como ele é feito e o tratamento. É um tratamento para a vida toda? Então, tem pessoas que o grau de ansiedade é tão alto que ela precisa de um tratamento a longo prazo. E como
como é feito esse diagnóstico? Quando começa a afetar a tua vida, afetar a tua rotina, você não consegue ter mais resultados efetivos naquelas coisas cotidianas do seu dia a dia, é o momento de você buscar um profissional, porque você não está no seu melhor. Buscando um profissional, você pode ou não, dependendo do grau da sua ansiedade, entrar com uma medicação, se você busca um médico, mas o fundamental é você fazer uma psicoterapia. É você entrar num processo de autoconhecimento, porque neste espaço você vai buscar estratégias que vai te ajudar a se autorregular e essa ansiedade tende a desaparecer. Aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente toma como novo aprendizado, a gente não vai perder. Então, quando você entra num processo de autoconhecimento, tudo que você adquire, aquela pessoa que você era antes não vai ser mais. Então, você vai para uma outra etapa. Não quer dizer que você não vai ter desafios na tua vida, mas você vai ter mais ferramentas na sua bagagem para lidar com esses desafios. E o autoconhecimento que vai te trazer isso, não tem outro caminho. O remédio é somente para regular fisiologicamente, mas ele não vai curar a tua ansiedade no sentido de você ter estratégias efetivas para não precisar ficar com medicamento. A gente pode pensar um pouquinho agora sobre aquele que muitos identificam como o câncer da alma, que é a depressão. A depressão é algo que vai comendo pelas beiradas, a pessoa sem perceber vai se entregando, ou ela vai dominando a pessoa e quando vê já está no sistema inteiro da gente, né? Vamos pensar que também eu acho que é uma doença que a gente precisa tratar aqui, esse transtorno, para a gente conseguir até pensar na cura. Vamos entender, como a gente começou com a ansiedade, o que é a depressão e quando uma pessoa é considerada depressiva. A depressão também é um transtorno mental. A depressão diz que ela é um mal do século. Muitas pessoas têm depressão. E ela é um quadro de saúde mental no qual você começa a apresentar desânimos, distúrbios de sono, sentimento de inadequação, de não conseguir se adequar aos ambientes. Você perde a esperança. Então, na hora que você começa a ficar desanimada, não começa a se cuidar mais, você percebe que algum ente querido não quer se cuidar, fica mais no quarto, não se socializa, está muito abatido. Este é um quadro que é da depressão. Ela tem que apresentar pelo menos 2 semanas, para um critério diagnóstico, ter pelo menos 2 semanas desse sintoma intensivo. De prostração, de desânimo, muitas vezes que é a depressão grave, que é a ideação suicida. Nós temos que tomar muito cuidado, tipo assim, a vida não tem sentido para mim. Nossa, como autocrítica elevada, como eu sou burro, eu não faço certo, olha o que eu fiz, não aprendo mesmo. Se autopune demais e começa a ter o comportamento de se prostrar e de se excluir, ficar sozinho num canto. Choro, irritabilidade. Então, são vários, diz que tem que ter pelo menos 5 desses critérios, persistente por 2 semanas no mínimo e que está apresentando prejuízo na tua vida, no teu social. Ali está instalada a depressão. Renata, quando a gente fala assim sobre a questão da depressão, automaticamente eu acredito que a gente já lembre dos adultos, né? Pessoas que trabalham muito, enfim, mais instalado realmente na vida adulta. Mas a gente também não pode esquecer que, infelizmente, a gente tem casos de crianças, de adolescentes depressivas. E aí, eu acredito, queria saber da sua opinião. Se o diagnóstico é um diagnóstico um pouquinho mais difícil de se fazer, ou se os pais acabam demorando um pouco mais para perceber, porque acham que, de repente, é uma birra da criança, é uma, sabe, irritabilidade ou fase da adolescência. Aí, e confunde com aquela questão que o adolescente, suponhamos, está vivendo um bullying, né? Que pode provocar aquilo. Ela tem vergonha do que está acontecendo, não conta para os pais. Então, eu imagino a quantidade de diagnósticos que poderiam ser feitos e acabam não sendo feitos, né? O que está acontecendo com as nossas crianças e os nossos adolescentes? Por que há essa depressão também nas crianças e adolescentes? Eu vou começar dizendo assim que a depressão na criança e no adolescente realmente ela é persistente, ela ainda acontece com muita intensidade. A depressão ela tem uma origem que pode ser genética,
social ou que a gente chama de epigenética, que é você ter a predisposição com o ambiente que te favorece aquele comportamento, aquele sintoma. A criança, você vai observar muito na criança e no adolescente, se eu for pensar aqui no meu olhar de psicóloga, considerando sim que tem a parte genética, mas no meu olhar social, olhar na relação, quais estão sendo os disparadores maiores de depressão e de ansiedade? Uso de smartphone. Se você observar, eu falo assim, eu já estou meus 55 e poucos anos aí, mas os pais hoje jovens, os pais jovens hoje, são poucos os que dão atenção e dão presença para os filhos dentro de casa, até mesmo quando você vai num restaurante. Você vê muito crianças com smartphone, para um casal tá conversando, nem presta atenção na criança, e dentro de casa a mesma coisa. Como se a criança atrapalhasse. Então, isso a criança vai, sabe, ela vai percebendo. A criança é como se fosse um para-raio, ela percebe tudo o que acontece no ambiente da família. Ela percebe todo o estresse que um pai e uma mãe estão vivenciando. E se você não tem um olhar de diálogo, de conversa, ela vai somatizar. E isso pode sim levar a uma depressão, que são os fatores ambientais. Então, para fazer um diagnóstico, primeiro esses pais teriam que ter estado de presença. E que hoje eu falo que é muito desafiador. Você vê muitos pais jovens que não têm as competências necessárias para a maternidade, para a paternidade. E estes filhos desta geração, os adolescentes e as crianças, estão pagando um preço muito alto. E aí leva, considerando o fator comportamental, leva a este quadro de depressão. Pensar já no tratamento, então, a pessoa teve esse diagnóstico aí, foi no médico, foi no psicólogo, né? Não sei qual que é o profissional que vai dar esse diagnóstico. Aí se encaixa nesses 5 que você falou, critérios. 5 critérios. Foi diagnosticado. Como é o tratamento? É um tratamento. A gente pensa em depressão, já pensa no remédio, né? Na tarja preta. Né? Já é a primeira alternativa? Ou isso vai depender também do médico? Como que funciona o tratamento? Não tem como, tanto a ansiedade, entrando nos critérios do DSM-5, quanto depressão, outros transtornos, não tem como você cuidar se não entrar com um medicamento. Só que o que eu acredito, o que eu defendo, que eu tenho doutorado sobre isso, estudo sobre isso, se você dá um foco no comportamental, se você trabalha essa pessoa, você vai colocar ferramentas que ela não vai precisar mais do medicamento. Eu disse que a depressão, ela tem um fator genético também, e você sabia que pessoas que passam por anestesia, uma das reações é se deprimir? Então a gente tem que fazer uma investigação muito minuciosa. E um psiquiatra que vai medicar, vai dizer, não tem como você ficar sem o medicamento. Então não dá para ignorar, porque você vai ignorando, isso vai escalando, e você perde a mão. Então, às vezes é um medicamento bem pontual e depois você consegue sair, mas o autoconhecimento ele é fundamental, porque ele vai te dar ferramentas para você se perceber e ver onde eu preciso me trabalhar, quais são as questões que eu preciso incluir na minha vida para que esse sintoma desapareça e eu não fique dependente de medicamento. Este é o meu trabalho. Fantástico. Gente, olha, vamos dar novamente aqui uma dica para você enriquecedora. O Instagram da Renata Bueno, já estava até dando uma olhada aqui nos conteúdos. A gente está falando sobre a questão dos comportamentos e dos transtornos, mas também tem outros assuntos aqui, como o autismo, que a Renata conversa, tem dicas para você, participações também aqui no Falando Nisso, porque a Renata já é uma querida aqui, sempre fica junto com a gente. Tá aí, ó, Renata Bueno, psicóloga, tá bom? Vamos para um rápido intervalo, na volta tem mais bate-papo por aqui. Até já já. Em um dos principais mercados do Brasil, na região metropolitana do interior do estado de São Paulo, está localizado o maior complexo de mídia, com 3 emissoras de rádio, líderes em seus segmentos, e a TV Band Vale, além de um portal. TV Band Vale, uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país, está presente em nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e litoral norte do estado de São Paulo. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira.
Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo, MasterChef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com 5 horas e meia de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. A Rádio Band Vale FM, com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e jornalismo qualificado. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas tem a comunicação mais simpática do Brasil, líder absoluta em audiência há 16 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Muito mais jovem e super atual, uma marca forte com atributos diferenciados e conectada nas novas tecnologias, principalmente com você. É aqui que acontecem os grandes shows da região. Acessando o portal bandvale.com. No portal você pode acompanhar a programação da TV Band Vale e ouvir ao vivo todas as rádios do nosso grupo. Acesse bandvale.com, tudo num só lugar. O portal de notícias que mais cresce na região. Tem em seu DNA forte cobertura regional. Com especialistas em entretenimento, o núcleo de eventos do Grupo Band Vale organiza e promove os mais variados tipos de ações, shows e projetos especiais, oferecendo ao mercado opções diferenciadas de patrocínio e projeção de marcas e produtos, e ao público, cultura, lazer, descontração e sustentabilidade. De volta com o nosso programa nessa tarde tão gostosa, juntinhos com você. Agora com uma dica importantíssima para você que tá aí abrindo a geladeira, pegando uma cervejinha ou um suquinho bem gelado, porque tá fazendo calor, né? Dezembrão é assim mesmo. Você sabia que a geladeira é um dos eletrodomésticos que mais consome energia, amigo? Interessante, né? E se a gente parar para pensar o tanto que a gente abriu e fechou agora, que passou a ceia, e agora, como você falou, pro ano novo? É isso mesmo, gente. Isso acontece, sabe por quê? Porque ela precisa estar, logicamente, 24 horas do tempo ligada, né? Quer saber como economizar energia com a geladeira? A EDP responde, ou seja, meu amigo responde. Pois é, também. a primeira dica que a gente traz junto à EDP é para você evitar ficar abrindo a porta do refrigerador ou também do freezer toda hora, porque isso faz com que a geladeira trabalhe mais para manter a temperatura baixa. Então só abra quando você precisar e tire de uma vez só o que precisa. E também não pôr alimento quente no refrigerador, nem pensar. É verdade, já falavam isso, né? Para deixar tudo depois quando tá morninho, aí vai lá para a geladeira. Outra dica seguinte, é ver se a borracha de vedação do aparelho tá em boas condições, né? E se for viajar por um longo tempo, esvazie a geladeira. Tire da tomada e um abraço. Boa viagem. Pois é, gente, para saber mais consumo consciente, né, como você pode ter esse consumo eficiente de energia, você pode acessar o site www.edp.com.br/se liga no consumo e com certeza aproveitar da geladeira da melhor maneira possível. Vamos voltar agora ao nosso assunto. Estamos aqui num bate-papo falando sobre transtornos mentais, falamos sobre a questão da depressão, ansiedade, e a gente levou esse bate-papo novamente para conversar com os telespectadores e tem pergunta. Vamos dar uma olhada. Estou aqui no Açaí Colinas com o Luiz, conversando sobre saúde mental. Quero saber o que você fez em 2024 para cuidar da sua saúde mental. Bom, eu semanalmente eu faço academia 2 vezes na semana, né? Além de jogar xadrez nas horas de folgas, né? É isso que eu acabo fazendo para cuidar da minha mente e tá dando certo. Bom, por enquanto sim, né? Para 2025 continua. Continua, com certeza. E os outros anos aí. Perfeito. É legal a gente pensar sobre isso, né? A atividade física e também atividades que nos dão prazer, elas podem ajudar a gente na saúde mental? Com certeza, atividades que nos dão prazer, eu ouvindo ele dizer, assim, é justamente isso, identificar aquilo que você gosta, aquilo que você faz e libera a tal da endorfina no teu corpo. Então é fundamental que você tenha um tempo na tua vida que você faça algo que te dá prazer,
que você tenha um hobby. Ele, no caso, joga o xadrez. E outras pessoas vai poder identificar o que te faz bem, o que te dá assim, nossa, hoje eu passei um dia gostoso porque eu cuidei um pouquinho de mim. Ele falou da atividade física e do hobby, do prazer, por exemplo, de jogar. Mas o que é importante também somar a isso é a alimentação. Então, ter uma alimentação equilibrada é fundamental. Esse final de ano, né? Natal já foi ontem, o excesso de doce, ele te dá um pico de alegria, mas depois dá um rebote, que a gente chama. Então, e isso se somando diariamente, isso vai te fazendo mal. Então, é muito importante você considerar para esse ano que vai entrar, a gente sempre faz planos para o próximo ano, né? Mas que você possa ter isto como, sabe, radar. Cuidar de mim, ter meu hobby, uma alimentação equilibrada e praticar exercício físico. Agora a gente fala sobre uma outra situação que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH. Vamos explicar certinho, Renata, o que é isso? O TDAH, ele é um transtorno de neurodesenvolvimento. O que quer dizer neurodesenvolvimento? É um transtorno que se inicia na infância. Olha. Então, sabe aquela criança que é hiperativa, que não consegue ficar parada e que incomoda um monte de gente e que não consegue focar, começa os anos de estudo, ela não consegue fazer a tarefinha dela, não fica muito tempo sentada, ela muito provavelmente tenha o TDAH. E muitas pessoas não conseguem aprender, inverte palavras, a compreensão é difícil, irritabilidade, tem comportamentos que ela acaba não conseguindo ter uma rotina normal. Muitos adultos hoje diagnosticados com TDAH tiveram uma infância muito sofrida, porque não tiveram pessoas com informação que pudesse buscar uma ajuda. E o que fazia com essa criança? Põe de castigo, bate, pune. E na realidade é um transtorno que precisa ser cuidado. Tem que entrar com medicação, tem que ter um acompanhamento médico. Isso não tem como evitar. E muitos adultos hoje tiveram muito uma infância e adolescência prejudicada porque não tiveram esse diagnóstico. Levava bronca nos estudos, né, para os pais. Esse menino não tem jeito, não consegue estudar. E essa coisa aqui falando que não é capaz. Por quê? Na verdade, isso não era tratado. Então, vamos pensar no diagnóstico, como que ele é feito e tendo o diagnóstico, como que é o tratamento. O diagnóstico ele é feito inicialmente pela observação. Então, você começa a observar. Se a criança está na escola, é até mais fácil, porque os professores já identificam isso, chama a família e fala, olha, precisa buscar um profissional para fazer esse diagnóstico, que muito provavelmente tenha TDAH. A criança é pequena, está dentro de casa e tem comportamentos que você vê que ela não descansa, irritável, não consegue ter foco, não consegue descansar. Vai buscar uma ajuda, uma orientação. Que seja através de um psiquiatra, que seja através de um psicólogo. Ela está muito desatenta, você fala, parece que ela está no mundo da lua. Você já ouviu falar, a criança, ela está no mundo da lua, tudo que eu falo não presta atenção e não tem foco em nada, estou falando, está vendo outra coisa. Então, fique atento a estes comportamentos, porque a criança dá indício. Não é? Nós hoje temos o apoio da escola que acaba nos ajudando, mas esse desligamento, esse não ter foco, com a dificuldade de conexão, pode ser que seja um TDAH. E quanto mais cedo você busca uma ajuda profissional, busca fazer esse diagnóstico, você consegue entrar com um tratamento que dá mais qualidade de vida para esta criança. Isto é muito importante. É bonitinho de ver, né? Super agitada, nossa, mãe ali tá desesperada, tadinha. Sim. Não dormiu de madrugada, né, minha amiga? A outra levando bronca também, porque a criança não percebe e não sabe o que acontece com ela. Não sabe, E aí, se a criança não sabe, o adulto tinha que saber, né? Porque a outra mãe, ela tá dando bronca lá na filha, tentando fazer... Né? E não é assim que funciona. E não é assim. Né? Por isso que a gente está aqui, né, para te alertar, trazer informação e disseminar isso que é tão importante, né, para que as crianças e as famílias, no geral, tenham mais qualidade de vida, não é mesmo? Isso. Renata, a gente pede licença, porque daqui a pouquinho a gente volta para falar mais nesse bate-papo aqui hoje com a Renata Bueno. Mas agora, vamos falar do IPVA? Você já se preparou? Porque é o seguinte, um alerta para você. Alguns estados já começaram a cobrar o IPVA 2025, viu? E o legal é que vale se programar, porque pagamento à vista pode dar desconto para você.
A Vânia vai usar a renda extra do fim de ano para pagar antecipado o imposto do carro. Ela aproveita os descontos porque dezembro é o mês com o maior faturamento no salão de beleza dela em Porto Alegre. Já começa o ano com umas contas limpas, né? Então fica bem melhor para aproveitar até as férias, né? O Rio Grande do Sul é o primeiro estado do Brasil a iniciar a cobrança do imposto. Quem pagar à vista, ainda em dezembro, tem desconto de 10%. Motoristas que não têm multa no histórico e pedem o CPF nas notas fiscais do estado podem chegar a ter até 28% de desconto. Como o IPVA é um imposto estadual, a alíquota é definida por cada uma das unidades da federação. Varia de 1% a 4% do valor de mercado do veículo. A possibilidade de parcelamento e os descontos para pagamento em cota única também são diferentes. Os calendários do IPVA 2025 em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais ainda não foram divulgados, mas o abatimento para pagamento à vista deve continuar em 3% se for adotada a mesma regra deste ano. No Distrito Federal e em Sergipe já é oficial, desconto de 10%. No Mato Grosso do Sul e Espírito Santo, 15% para quem pagar em cota única. Mas afinal, vale a pena usar o 13º ou outra renda extra do fim do ano para se livrar do imposto de uma vez só? Vale a pena antecipar justamente para se livrar dessas despesas, desse parcelamento de alguns pagamentos ao longo do próximo ano. Mas, de fato, fazer empréstimo para fazer o pagamento não faz sentido. Né, gente? Tem que preparar toda a parte de continha. Oh, tristeza. Que vem a chibatada, né? Essa parte a gente esquece quando vira o ano. Raiane Brancati. Tudo bem com vocês? Estamos ótimos. Queremos saber se hoje é uma fofoca quente, se é uma curiosidade. Olha, o que é? É uma curiosidade com uma fofoca quente. Ó, a gente gosta, né? Tudo que a gente Vou falar adora. pra vocês, gente, a foto mais curtida do mundo em 2024. Vocês imaginam de quem seja? Do mundo? Ah, é alguém internacional, né? É verdade, para ser do mundo tem que ser alguma... Será que tem a ver Não com as sei se tem a ver com o Olimpíadas? Não Brasil. sei, tô agora em dúvida. Olha, é uma foto, gente, que é um fofurômetro, explodiu literalmente 21 milhões de curtidas. Teve a foto no momento em que Justin Bieber anunciou o seu novo bebezinho. Olha, O nascimento do que filho dele, gracinha. gente. Foi a foto mais Nossa, que curtida alcance dele, de né? 2024. Eu não curti essa foto, não. Você curtiu É essa essa foto? Não, Não, é a foto do pezinho da criança. Esses são do ensaio que ela postou. Que ela postou. Olha, assim, acho que foi quando anunciou. Ai, é verdade, a gente até comentou desse anúncio aqui no programa. Foi muito bonito. Olha que chique essa Ai, amei essa né? foto 21 linda, milhões, né? gente. Ela de... super arrumada e ele bem mano, né? Você vê, gente, a pessoa quer mostrar É meio sonho. Virginia da Felipe ali, Poxa né? vida, ele poderia ter colocado uma camisa, Ai, pelo por favor, menos. né, gente? Justin Bieber, a gente sabe Acho que que você é um cara descoladão. não precisava Uai, já disso. tá no Essas são as outras fotos. Essas são as outras não. fotos também que vão seguindo na sequência de mais curtida a nível mundial. A gente tem também para curiosidade da galera e curiosidade nossa também, aqui no Brasil, uma foto mais curtida foi das Olimpíadas e foi de Gabriel Medina. Ai, que gente, legal! aquela foto icônica Que vai dele. aparecer, eu acho, a produção tá quando falando. ele sai. Essa é a do mundo ainda, né? Essa é a do mundo ainda. Por exemplo... Mas parece um ovo, gente. É isso mesmo, é um ovo. É que essa que você falou, então, é a mais curtida de 2024. 2024, Entendi, isso. só que a do ovo continua sendo a mais curtida, amiga. Do Instagram. O povo curtiu do ovo. O povo curtiu. Viralizou esse momento. As pessoas vão fazer essa foto ser a mais curtida do A mundo. do Messi, que a gente viu também, que foi uma das mais curtidas, quando ele ganhou a Copa do Mundo, né? ele Que merece. era algo muito Ai, esperado sim, e tudo é. mais. E a do ovo, que viralizou. Cada uma, que né, é o ovo, gente? né? Curiosidades. Vamos ver desse ano que vai entrar e qual que vai ser a mais curtida. Qual Será que vai vai ser ser a da mais galinha? Se a do ovo tá Ou sendo do ainda- omelete. Do omelete? Ah, pode Pega ser, o ovo, mais quebra, já saudável. faz- A gente já tá Sim. criando ideias aí para Amei, 2025. sensacional, viu? E eu vou falar para vocês, pessoal, uma curiosidade. A foto mais curtida de 2024 brasileira foi de Gabriel Medina nas Olimpíadas. que legal. Uma foto linda, uma foto em que ele termina, né, ali o momento que ele tá participando de uma bateria de ondas e ele acaba, essa foto aí, Nossa. parece que ele está andando na água, sobrevoando ali. Foi uma das Que fotos mais clique. curtidas. Essa deveria ser a foto mais curtida do mundo. Olha que foto foi artística. incrível mesmo. Gente, Realmente. ele deu um aéreo, né, que a gente Foi fala. incrível. Deu um aéreo, Olha, acho que na hora de entende, né? cair. Entende de Ela sabe, ela já surfou. Antigamente, nos meus tempos antigos. Tá achando aqui, ó, esse corpão de sereia, por Tá quê? vendo? Porque ela Obrigada, surfava. gata da praia.
Vamos encerrar por aqui, Alta? Adorei agora. Obrigada, viu, Rayane? A gente volta daqui a pouquinho, tá bom? Falando mais sobre comportamentos com dicas para você. Até já já. Em um dos principais mercados do Brasil, na região metropolitana do interior do estado de São Paulo, está localizado o maior complexo de mídia, com 3 emissoras de rádio, líderes em seus segmentos, e a TV Band Vale, além de um portal. TV Band Vale, uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país, está presente em nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e litoral norte do estado de São Paulo. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo, Masterchef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com 5h30 de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. A Rádio Band Vale FM, com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e jornalismo qualificado. Nativa FM. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas tem a comunicação mais simpática do Brasil, líder absoluta em audiência há 16 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Muito mais jovem e super atual, uma marca forte com atributos diferenciados e conectada nas novas tecnologias, principalmente com você. É aqui que acontecem os grandes shows da região. Acessando o portal bandvale.com. No portal você pode acompanhar a programação da TV Band Vale e ouvir ao vivo todas as rádios do nosso grupo. Acesse bandvale.com, tudo num só lugar. O portal de notícias que mais cresce na região. Tem em seu DNA forte cobertura regional. Com especialistas em entretenimento, o núcleo de eventos do Grupo Band Vale organiza e promove os mais variados tipos de ações, shows e projetos especiais, oferecendo ao mercado opções diferenciadas de patrocínio e projeção de marcas e produtos, e ao público, cultura, lazer, descontração e sustentabilidade. De volta! Agora que a ceia de Natal já passou, vamos planejar nossa ceia de Ano Novo para brindar a virada com grande estilo e com preço melhor ainda, claro que está na mão, no Açaí Colinas. Vou mostrar para vocês alguns produtos da adega que é super completa, tem tudo para todas as situações e festas para a virada mesmo. Por exemplo, você quer um espumante delicioso para você brindar? Com certeza você vai encontrar lá, viu? Tem várias marcas, aquela que você preferir. Você gosta da cervejinha, geladinha? Tá na mão no Açaí. Quero lembrar para você que se beber não dirija, sempre ter responsabilidade acima dos 18 anos, né? Você é chique, quer um vinho para sua ceia, para ela ficar bem gostosa, tem no Açaí também. Até para falar para vocês, que esse daqui, na verdade você pode estourar, mas é um moscatel, que é um tipo de vinho também. Delicioso, é o meu favorito. Quem quiser me presentear, vai no Açaí e compra. Que eu achei ele tão gostoso. Aí tem também um refrigerante para toda a família, para você celebrar em família, ou suco para você que não toma refrigerante. Tudo que você precisa está na mão no Açaí. Lembrando que o Açaí Colinas fica na Avenida Jorge Zarur, número 100, é climatizado, estacionamento coberto, para te dar conforto na hora que for sair com as suas compras, tá? E hoje fica aberto até às 11 horas da noite. Aproveite então. Águida. Agora a gente volta aqui com o nosso papo com a Renata Bueno, falando sobre transtornos mentais, né? Como a gente pode identificá-los e também tratá-los. Vamos falar um pouquinho sobre bipolaridade. Tem inclusive uma pessoa famosa que foi diagnosticada e coloca isso nas redes sociais. Eu achei tão interessante porque também é uma forma de, não de normalizar, mas de trazer a realidade para as pessoas que a gente acha que nunca tem nada, né? Que é o Lucas Luco. Lucas Luco, cantor. Pois é, e ele assim mostra realmente a rotina dele, dias bem, dias não tão legais, dias assim muito felizes. E é isso mesmo, né? A principal característica, Renata, vamos explicar. Então, a principal característica da bipolaridade é justamente isso, é você ter momentos de euforia e momentos de depressão. Só que não são momentos assim rápidos, você passa um período
em euforia, que a gente fala que é em mania, que você fica agitado, e é muito perigoso esse período, porque é onde você faz compras compulsivas ou se alimenta excessivamente, você fica muito agitado, dorme muito pouco, tem muita energia, seguida depois de um período que você vai deprimindo, ficando mal, ficando depressivo de fato. É um transtorno de humor caracterizado por essa oscilação desses dois momentos, não de forma repentina. Hoje eu estou de manhã, eu estou de um jeito, à tarde de outro. Não é isso. É um período onde você apresenta comportamentos ou de mania, ou de euforia, ou de depressão. Interessante que a gente usa essa bipolar, às vezes, de maneira muito corriqueira, né? Tipo assim, esse clã é bipolar, porque tá feliz e nada. Então, é porque usa de uma maneira errada mesmo, é bem diferente, né? Vamos pensar, então, no diagnóstico. Como que vocês chegam nesse diagnóstico? Você chega nesse diagnóstico quando quem vai te diagnosticar é um médico, e você vai conseguir ter esse diagnóstico quando você percebe que a sua vida não tem um contínuo, um equilíbrio. Ora, você está fazendo coisas na mania, né? Na hipomania, você está fazendo muitas coisas, está muito acelerado, toma atitudes que não é legal e depois, toma consciência das consequências disso e depois você entra na depressão, onde você fica letárgico, você não quer conversar com ninguém, você não quer fazer nada. Esse diagnóstico é feito, primeiro, a pessoa vê que ela não tem uma constância, quem está ao lado dela percebe que ela não tem essa constância e precisa ir buscar uma ajuda profissional. Um psiquiatra é o que vai diagnosticar e te medicar. É fundamental você medicar, porque quando você está no processo da depressão, ela é perigosa, porque pode levar a um suicídio. Porque essa montanha russa, mesmo por um período, né, porque a bipolaridade ela tem esse período, isso daí vai desgastando. E realmente, você poder assumir, como famosos estão assumindo, isso faz, de uma certa forma, não é quer dizer normalizar, mas faz dizer assim, gente como a gente. Sim. Porque muitas pessoas têm vergonha. E você ter a capacidade de ter essa vulnerabilidade e você se expor, isso faz você ajudar muitas pessoas. Isso é importantíssimo. Falou tudo, Renata. Agora a gente vai para uma parte do programa que é o mito ou verdade. A gente coloca aqui questionamentos. Você pode dizer se é mito ou verdade e rapidamente explica o porquê. Vamos lá na tela, por favor, para a gente começar o mito ou verdade de hoje. A ansiedade pode ser diagnosticada na infância. Mito ou verdade, Renata? Pode ser diagnosticada sim na infância. Tem muitas crianças Então, que têm ansiedade, é verdade. E você observa isso quando você tem uma conexão legal com a criança e vai percebendo que ela vai se machucando, isso é uma coisa de se machucar. Crianças que mordem o dedo, nem a unha acaba se mordendo. Tem alguns comportamentos que você tem que ficar atento. Atenção para os papais aí, né? Próximo mito ou verdade para a Renata responder aqui para a gente. Uma pessoa pode ter depressão cumprindo as atividades diárias normalmente. Mito ou verdade? Uma pessoa pode ter depressão cumprindo, sim. Muitas pessoas, ela tem a depressão, ela não identifica, então é verdade isso, mas não se esqueça, quando a depressão vai avançando, ela vai prostrando a pessoa e vai diminuindo. Mas muitas pessoas têm depressão, outras falam, não acredito, você tem depressão? Porque ela vai mascarando, vai se punindo, e um sofrimento horrível que é interno. E quem olha fala, não é possível que essa pessoa está passando por tudo isso. Sim. Próximo mito ou verdade, rapidamente para a Renata responder. Na tela, por favor, mito ou verdade? A falta de atenção corriqueira pode ser sinal de TDAH? Pode ser sinal, sim, isso é verdade, pode ser sinal. Precisa investigar. Tome cuidado com o rótulo. Tudo que você vai dizer, tem depressão, tem TDAH, é bipolar. Isso é muito complicado e muito desumano. Tudo tem que ser investigado e tem que ser por um profissional qualificado. Transtornos mentais tem que ser diagnosticado por um psiquiatra e ser tratado por ele e por um psicólogo. Perfeito. Acho que tem o último mito ou verdade. Dá tempo da gente colocar na tela, por favor? Vamos para o último mito ou verdade. Na tela, a alteração de humor no mesmo dia é diferente de transtorno bipolar. Mito ou verdade? Verdade. Por isso que quando eu falei do transtorno do humor, do bipolar, que você tem um período de
euforia, um período de depressão. Porque aquele que altera, sabe aquela pessoa que acorda de um jeito, você fala alguma coisa, ela já muda o humor, já se torna agressiva, depois ela já chora, depois... Isso é um transtorno, muitas vezes, que se chama borderline. Então, são aquelas pessoas que ela oscila o humor de forma muito rápida e inusitada, assim, você não está esperando. E também tem que ser diagnosticado. Olha que coisa. A gente pode conversar sobre isso, mas em um outro programa. Sim, vou deixar sim. para vocês também, novamente, uma dica, o Instagram da Renata, Renata Bueno, psicóloga. Tá aqui para você segui-la, tá? E ter bastante conteúdo relevante, dá para entrar em contato também pelas redes sociais. Renata, a gente agradece demais a sua participação. Eu fico feliz. A gente já deixa aqui um excelente 2025 para você. Daqui uns dias aí estamos entrando no próximo ano, né? Para vocês também, para todos que estão nos assistindo. Deus nos abençoe. Amém. E vai ser sim. Obrigado, viu, Renata, mais uma vez. Você em casa, muito obrigado, viu, pela companhia. Sempre bom, né? Ainda mais esses dias tão especiais, ter você com a gente. Amanhã, o Dr. Marcos Massal da Polipet vem responder perguntinhas sobre cuidado com os nossos pets. Um beijo para você, a gente se vê amanhã então. Tchau. Fica com Deus. Tchau, tchau.